Olá, esse é o canal Direito em Forma, o direito em forma de desenhos. Para mais conteúdos gratuitos, acesse o nosso Instagram, @Direito em Forma. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E vamos à aula! Hoje vamos falar sobre a classificação das constituições. Classificação quanto à origem. As constituições podem ser outorgadas, democráticas, cesaristas e dualistas. Constituições outorgadas são aquelas impostas que surgem sem participação popular. E temos como exemplo as constituições de 1824, 1937, 1967 e a Emenda Constitucional 1 de 1969. Constituições promulgadas nascem com participação popular, por processo democrático. Exemplo, as constituições de 1891, 1934, 1946 e 1988. Constituições cesaristas são outorgadas, mas nascem de referendo popular. E o que é o referendo popular? Vamos fazer uma pausa aqui na classificação das constituições para que eu possa te explicar. Referendo popular é a consulta feita à população por meio de voto para saber qual a opinião da população a respeito de um projeto de lei ou parte do projeto de lei já aprovado. O resultado do referendo popular vai determinar se o projeto vai virar lei ou não. Constituições dualistas são resultado do compromisso estável entre duas forças. De um lado, a monarquia enfraquecida, do outro, a burguesia em ascensão. As constituições cesaristas estabelecem uma limitação ao poder monárquico, formando as chamadas monarquias constitucionais. Classificação quanto à forma. As constituições podem ser escritas e não escritas. As constituições escritas são constituições elaboradas por um órgão constituinte encarregado, que sistematiza a Constituição em documentos solenes. A Constituição escrita, ela ainda se subdivide em codificadas e legais. As constituições escritas codificadas são aquelas em que suas normas se encontram em um único texto. Já as constituições escritas legais é quando suas normas se encontram em diversos documentos solenes. Constituições não escritas, quando suas normas estão em várias fontes normativas, como as leis, costumes, jurisprudências, acordos e convenções. Classificação quanto ao modo de elaboração. As constituições podem ser dogmáticas e históricas. As constituições dogmáticas são escritas segundo os dogmas e valores da atualidade e se dividem em dogmáticas ortodoxas e dogmáticas heterodoxas. As constituições dogmáticas ortodoxas são quando refletem uma só ideologia. Já as constituições dogmáticas heterodoxas são quando suas normas se originam de ideologias distintas. Constituições históricas, também chamadas costumeiras, são do tipo não escritas, são criadas lentamente com as tradições. Classificação quanto à estabilidade, ou seja, o grau de dificuldade para modificação do texto constitucional. As constituições podem ser imutáveis, rígidas e semirrígidas. As constituições imutáveis não podem ser modificadas. Já as constituições rígidas sempre serão escritas e só serão modificadas por procedimento mais dificultoso que aquele de alteração das leis. E como exemplo, temos as constituições de 1891, 1934, 1937,
1946, 1967 e a Constituição de 1988. Constituição semirrígida. Na Constituição semirrígida, o processo legislativo de alteração da Constituição é mais dificultoso que para algumas de suas normas. Classificação quanto ao conteúdo. As constituições podem ser materiais e formais. Constituições materiais são normas que regulam os aspectos essenciais da vida estatal, ou seja, forma de Estado, forma de governo, estrutura do Estado, organização do poder e os direitos fundamentais. E essas normas regulam os aspectos essenciais da vida estatal, ainda que essas normas estejam fora do texto constitucional escrito. Constituições formais são as normas que estão inseridas no texto de uma Constituição rígida, independente do seu conteúdo. Classificação quanto à extensão. As constituições podem ser analíticas e sintéticas. Constituições analíticas. O conteúdo extenso contém normas apenas formalmente constitucionais. Constituições sintéticas restringem-se aos elementos materialmente constitucionais. Classificação quanto à correspondência com a realidade. As constituições podem ser normativas, nominativas e semânticas. Constituições normativas regulam efetivamente o processo político do Estado. Constituições nominativas não conseguem regular o processo político. Embora esse seja seu objetivo, elas não conseguem, pois não correspondem à realidade social. Constituições semânticas não têm por objetivo regular a política estatal, mas apenas formalizar a situação da época. Classificação quanto à função que desempenha. As constituições podem ser Constituição-Lei, Constituição-Fundamento, Constituição-Quadro ou Constituição-Moldura. Constituição-Lei é aquela em que a Constituição tem status de lei ordinária. Seu papel é de diretriz, não vinculando o legislador. Constituição-Fundamento. Constituição não só é fundamento de todas as atividades do Estado, mas também da vida social. A liberdade do legislador é de apenas dar efetividade às normas constitucionais. Constituição-Quadro ou Constituição-Moldura. Trata-se de uma Constituição em que o legislador só pode atuar dentro de um determinado espaço estabelecido pelo Constituinte. Classificação quanto à finalidade. As constituições podem ser constituições garantia, constituições dirigentes e constituições balanço. As constituições garantia objetivam proteger as liberdades públicas contra a arbitrariedade do Estado. Constituições dirigentes traçam diretrizes para a atuação estatal, prevendo normas programáticas. Constituições balanço descrevem e restringem o estágio da sociedade em um dado momento. Classificação quanto ao conteúdo ideológico. As constituições podem ser liberais e sociais. As constituições liberais são constituições que buscam limitar a atuação do poder estatal, assegurando as liberdades negativas aos indivíduos. Constituições sociais são constituições que atribuem ao Estado a tarefa de ofertar prestações positivas aos indivíduos. Classificação quanto ao local de decretação. As constituições podem ser heteroconstituições e autoconstituições. Heteroconstituições são elaboradas fora do Estado em que produzem seus efeitos. Já as autoconstituições são elaboradas dentro do Estado que regem. Classificação quanto ao sistema. As constituições podem ser
principiológicas e preceituais. As constituições principiológicas, nelas predominam os princípios. Já nas constituições preceituais, nelas prevalecem as regras.